Hoje à tarde nós tivemos alguns acontecimentos que enfraqueceram demais a figura de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que fazia parte do núcleo duro do governo Bolsonaro ou da alta cúpula do governo Bolsonaro quando o governo de Bolsonaro começou. Houve todo aquele problema com o assessor direto de Onyx Lorenzoni, aquele que o substitui quando ele está de férias ou quando ele está afastado, o Vicente Salvini. Bolsonaro fritou Onyx Lorenzoni publicamente, desonerou o assessor passando por cima e tirou um órgão importante que é o Programa de Parcerias e Investimento da Casa Civil, transferindo ele para o Ministério da Economia. E é claro que tudo isso acabou levantando a possibilidade de Onyx Lorenzoni ser demitido. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, como essa demissão do Onyx Lorenzoni tem como objetivo enfraquecer o Democratas e também poderia ser muito bem absorvida por Ciro Gomes, que quer costurar uma aliança com o Democratas, o PDT com o Democratas. E algumas pessoas vieram e perguntaram a respeito da possibilidade de um processo de impeachment envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. No meu ponto de vista, é muito difícil que ocorra o processo de impeachment, eu vou explicar por quê. E ele já foi até mesmo ventilado, a possibilidade de impeachment foi ventilada por alguns senadores, como foi mostrado aqui pelo livro da Thaís Oyama, Tormenta, o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então considere se inscrever no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo nenhum conteúdo diário que nós colocamos aqui no canal. Também gostaria de pedir que você deixe um comentário, isso é importante, deixe seu like para o YouTube perceber que esse é um bom conteúdo e divulgar dentro da plataforma. Me siga no Twitter, @profileoficial e também no Instagram, canal Profiléu. Para falarmos de impeachment, você precisa entender que o impeachment ele é um processo político com uma base jurídica. Ele não é um processo jurídico e ele também não é um processo político. Ele é as duas coisas. Então, um processo de impeachment ele tem um argumento jurídico e também tem o lado político. Para que um processo de impeachment ele possa prosperar, é necessário que o presidente tenha descumprido algumas regras que estão previstas na Constituição. Aí depois esse processo é feito, é entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, e esse presidente da Câmara dos Deputados vai julgar o mérito, se é válido, se não é. E a partir desse momento, quando o processo de impeachment é entregue nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, se encerra o argumento jurídico e inicia o argumento político. Se o presidente da Câmara dos Deputados ele for alinhado politicamente com o presidente da República, dificilmente esse processo vai andar. Caso ele tenha uma inimizade ou estiver rompido com o presidente, esse processo vai ter continuidade, como nós vimos no caso de Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. Dilma rachou com Cunha, Cunha liberou o processo de impeachment. E também como nós estamos vendo nos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados ela é de maioria democrata, que é oposição ao partido de Donald Trump, que é republicano. Por conta disso, o processo de impeachment prosseguiu na Câmara dos Deputados. Só que agora ele foi para o Senado, e no Senado a história é diferente. Donald Trump tem maioria no Senado, o Partido Republicano é maioria, então dificilmente esse processo vai prosperar. Mas é uma situação que tem essa base jurídica, mas é um argumento político. Agora falando no contexto nacional. Para que o processo de impeachment ele possa prosperar, como eu falei, é necessário uma questão política. E a população ela é muito forte, ela precisa fazer pressão. Só que nós, no Brasil, nós já não estamos mais tão inclinados assim a nos mobilizarmos como nós fizemos nos últimos anos. Porque há um cansaço. Nós ficamos praticamente 6 anos, de 2013, de junho de 2013 até 2019, todo ano nos mobilizando, saindo às ruas, fazendo protestos, e isso cansa a população. O último protesto, o grande protesto que nós tivemos, foi o protesto com relação ao corte, contingenciamento das verbas do ministro da Educação. Mas depois os protestos foram perdendo sua força, foram perdendo o seu alcance, porque a população ela já foi se cansando. Nós já participamos de um processo de impeachment, participamos de outras manifestações, então a população acaba se cansando, o que é normal. Outra coisa que dificulta o processo de impeachment é uma retomada da economia. A economia ela está melhorando. Ah, é um pouquinho, mas ela já está melhorando. E isso, obviamente, acaba resultando em uma maior aprovação do parte do Bolsonaro. Bolsonaro ficou praticamente o ano de 2017, 2019 inteiro com 30% de aprovação. No finalzinho agora, pelo que foi mostrado na última pesquisa, houve um aumento na aprovação de Bolsonaro, passando de 30% para 34%. E com 30% é muito difícil ter um processo de impeachment. Dilma
estava ali na casa dos 12, 11% quando ela sofreu o processo de impeachment. O Bolsonaro tem 3 vezes mais. Então há uma parcela considerável da população que apoia Bolsonaro e dificilmente isso vai ocorrer. Outro problema, a oposição ela não está muito bem articulada. Quem precisava protocolar um processo de impeachment era o PT, mas o PT não tem moral para pedir um processo de impeachment porque durante o processo de Dilma foi muito falado de golpe, aquilo foi golpe, não foi impeachment, foi golpe, foi golpe, foi golpe, que agora o PT não tem mais condições de pedir o impeachment de Bolsonaro. Porque naquela época foi golpe e agora não é. Então isso tira um pouco da força do PT de pedir esse processo de impeachment. Então essas são as dificuldades que existem para o processo. Outra coisa, nos últimos 30 anos, esse seria o terceiro impeachment, seria o segundo de um presidente eleito. Então é muito difícil. E essa possibilidade, como eu falei para vocês, já foi questionada, já foi levantada por alguns senadores e foi completamente descartada. E eu vou ler aqui para vocês no livro da Thaís Oyama. Aqui, ó, onde está? A reforma da Previdência havia sido largada nas traças, as ruas estavam incandescentes e tudo que o presidente fazia, reclamava ao Columbre, era jogar as massas contra as instituições. Naquele movimento de Bolsonaro de atacar e destruir as instituições republicanas. Para essas lideranças, os últimos acontecimentos apontavam para 2 cenários, renúncia ou impeachment. Esse último era rechaçado à esquerda e à direita. Diante disso, os parlamentares concordavam que cabia ao Congresso criar uma alternativa para a situação. Foi assim que, a partir dos gabinetes do PSDB, começou a formar a ideia de, primeiro, ressuscitar a discussão sobre a implantação do parlamentarismo com base em uma PEC de autoria do senador José Serra, apresentada em 2016. Ou 2, adotar um novo regime imediata e extraoficialmente para salvar o país dos desgovernos do presidente. A segunda opção foi adotada. No dia 22, aqui o mês... Aqui, ó. O homem é doido, não tem jeito. Davi Alcolumbre preparava para comandar a comissão do Senado naquela terça, dia 21, quando a caminho da mesa diretora fez o comentário para um colega mais velho. Referia-se a Bolsonaro. E aqui... Vou contar para vocês a articulação. No dia 22, 14 senadores se encontraram reservadamente em um almoço na residência oficial do presidente do Senado. Além do anfitrião, estavam Simone Tebet, José Serra, Antônio Anastasia, Cátia Abreu, Tássio Gereissati, Eduardo Girão, Randolfo Rodrigues, Rose de Freitas, Humberto Costa, Jacques Wagner, Espiridião Almin, Fernando Bezerra e Eduardo Braga, que só chegou no final. O temor de uma ruptura institucional estava no ar, contra o senador Randolph. A maioria achava que no duelo com o Legislativo, Bolsonaro estava disposto a ir às últimas consequências. Para piorar, havia rumores de que um grupo de militares se preparava para contê-lo. Então já houve essa possibilidade de impeachment e ela não foi tocada, ela não prosperou. Os senadores, eles acabaram levando em consideração, acabaram por decidindo por um parlamentarismo branco, melhor dizendo, por um parlamentarismo branco. Aqui, ó, foi o momento em que estávamos todos perplexos. Jacques Wagner, Cátia Abreu, Espiridião Almin, Eduardo Braga discordaram. Falar em parlamentarismo naquele momento daria a impressão de que o Congresso estava urdindo a destituição de Bolsonaro e que poderia aumentar as labaredas num cenário já inflamado. O senador Randolph chegou a inventar a ideia do recall, uma forma de anular as eleições por meio de referendo, revogatório, instrumento previsto em países como Alemanha, Suíça e Venezuela. Ao final do almoço, concluiu-se que naquele momento a única saída era adotar extraoficialmente um tipo de parlamentarismo branco. Rodrigo Maia assumiu a proa. A Câmara se incumbiu de vetar os excessos presidenciais e rever o conteúdo de decretos que chegassem do Executivo. Em paralelo, o Congresso montaria uma agenda própria, que passaria a tocar com ou sem aval do governo. A agenda teria por objetivo acelerar as reformas e impulsionar a retomada econômica com o apoio do empresariado e a revalia de Bolsonaro. Então, toda a questão do impeachment já foi discutida pelos senadores e foi descartada, porque pareceria de fato que está havendo uma tentativa de golpe por parte do Legislativo e isso poderia acabar inflamando ainda mais a população e também os militares. Como foi dito aqui pela Thaís Oyama, a opção foi por esse parlamentarismo branco, que é o Rodrigo Maia como sendo primeiro-ministro. Então todo o processo de impeachment já foi ventilado e foi descartado. E é dessa forma que o Rodrigo Maia ascende ao poder
como sendo um primeiro-ministro, um primeiro-ministro branco no nosso país. Então perceba que apesar de muitas pessoas questionarem vai haver a possibilidade de impeachment, é muito difícil por conta dos fatores que eu citei nesse vídeo e também porque nós já estamos em uma espécie de parlamentarismo, um parlamentarismo branco onde Rodrigo Maia é o primeiro-ministro, como foi praticamente acordado nesse almoço entre senadores. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Tudo que eu falei, esses detalhes estão nesse livro da Thaís Oyama, Tormenta, o governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos, que é um livro bastante revelador, como no caso dessa passagem. Então, no meu ponto de vista, eu não acho que vai haver processo de impeachment, porque nós já temos um poder bastante cerceado de Bolsonaro. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que vai ter impeachment? Você acha que não vai ter impeachment? Deixa aqui nos comentários. Me siga no Twitter, @profileo_oficial e também no Instagram, canal Profileo. Opa, puxei e não apertei.